E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E como de costume, sem enrola, a gente já vai para a parte 3 da criação dessa cena aqui, que a gente já tem uma série, pegando ela desde o zero até esse vídeo aqui, onde a gente vai finalizar a nossa cena. Fazer toda a configuração de renderização e a nossa pós-produção. Junto com a pasta que você baixou, você também vai ter o arquivo de asset, onde eu separei todos os assets que a gente irá utilizar nessa cena. Alguns assets que seriam um pouquinho mais difícil da gente ficar ordenando, eu já deixei na posição correta, basta você copiar e colar que já fica na posição correta na cena original. Destaque aqui para a nossa cama, que é um asset do nosso pack. Eu conversei com o criador do pack e ele disponibilizou isso daqui, então você pode utilizar essa cama aqui. Se você quiser obter o pack completo, eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito interessante, principalmente para você que está criando renderizações para fins comerciais. Sempre tem aquela cena que você precisa de um asset mais genérico e é muito mais difícil você ficar procurando. A questão não é ser tão difícil, mas sim demorado. Quanto mais tempo você perde procurando um asset, você poderia estar investindo esse tempo para produzir algo de útil para o seu projeto, assim entregando mais resultado cada vez mais rápido e consequentemente dobrando o seu nível de ganho. Os assets que eu vou selecionar vai ser aqui a nossa janela, aqui também a cortina também vai já estar na posição, os meus interruptores e a nossa iluminação aqui, ó, que vai ser dentro do trilho. Outra coisa que também está na posição correta é o nosso BG. Eu já posso clicar, a nossa cama também já está na posição correta, então todos esses assets aqui estão na posição correta. Lembrando que, como eu selecionei somente essa parte aqui, se eu copiar, essa parte aqui não vai, e eu preciso que ela também vá. Então eu preciso selecionar aqui, e para garantir que todos os objetos que estão vinculados a um outro, eu vou apertar Ctrl+. Assim eu tenho certeza que eu selecionei todos os objetos, mesmo que ele esteja dentro de uma hierarquia. Vou apertar Ctrl+C, vou apertar H para saber que esses objetos eu já copiei. Vou voltar para a minha cena original e agora é só apertar Ctrl+V. Pressionei Ctrl+V, ele vai demorar um pouquinho porque tem alguns objetos que estão mais pesados, mas depois de um tempo ele vai lá e cola. Então a gente já tem o nosso BG, a gente já tem a nossa cama e toda essa estrutura aqui, ó. Aqui no nosso preview você já vê que todos os objetos que a gente copiou, selecionou, copiou e colou aqui já estão funcionando perfeitamente e você não precisa se preocupar com os materiais porque eles já estão tudo configurado. Agora os próximos objetos que eu vou levar vai ser aqui a minha cadeira, então vou selecionar ela. Aqui eu também posso selecionar essa almofada. Foi até feito por um aluno meu, então vou destacar o Instagram aqui dele. Ele também faz alguns assets e disponibiliza no Blender Kit. Vou selecionar aqui, também já posso selecionar aqui o meu livro. Vou apertar Ctrl+C, H para a gente esconder esses objetos e aqui eu vou apertar Ctrl+V que ele vai aparecer aqui na minha cena. Agora basta a gente reorientar esses objetos. Vou selecionar aqui a estrutura da minha cadeira, vou colocar essa parte aqui já na frente, já para a gente modificar os dois ao mesmo tempo. E aqui eu vou colocar bem próximo aqui o nosso tapete. Vou girar, vou botar no ângulo de mais ou menos 47 graus, por aí. Então tá aqui, vou deixar ele mais ou menos aqui, vou entrar na minha visão da câmera. Ainda não tá na rotação que eu quero, vou rotacionar ainda mais. Agora sim, tá no ângulo que eu quero, mas só que essa parte aqui da minha cadeira está sendo cortada e eu não quero isso. Eu quero que a informação todinha da minha cadeira esteja preservada. Isso é um detalhe muito importante para você tomar cuidado, porque você pode cortar informações importantes da sua cena e essa daqui eu considero uma informação importante. Vou rotacionar um pouquinho mais no eixo Z. Aqui eu também tenho que conferir se ele não está entrando em nenhum objeto. Tenho que deixar ele o mais próximo do meu tapete possível, mais ou menos aqui. A minha cadeira também está bem rente, então tá com altura legal. Essa almofada aqui eu vou colocar no outro extremo, aqui mais ou menos. E o nosso livro com o nosso óculos vai ficar em cima desse descanso aqui. Já vou colocar aquele em cima
E a gente também tem que tomar cuidado tanto na rotação, então tem que ficar com a rotação legal. Vou rotacionar aqui, ó, vou deixar ele mais ou menos aqui. E também se ele não está entrando dentro do objeto. E aqui você vê que ele está entrando. Então isso daqui não pode acontecer de forma nenhuma. A gente vai rotacionar mais ou menos aqui. Eu apertei R 2 vezes. Vou levantar um pouquinho. Vou rotacionar novamente para aquela parte ali do livro ficar mais alinhada. E a gente vai rotacionando até achar uma rotação legal. Também não é interessante que nenhuma parte esteja totalmente fora, porque aí pode se considerar que o objeto está flutuando. Ele não pode nem estar flutuando e também nem dentro dos outros objetos. Ele tem que estar sempre em cima de uma superfície e com um alinhamento que seria mais próximo da vida real. Pronto, mais ou menos aqui, e a gente já coloca o nosso detalhe aqui. Aqui eu vou pegar a minha mesinha, minhas luminárias, Ctrl C, H, no arquivo original Ctrl V, e a gente vai reposicionar tudo isso daqui. Eu vou selecionar tudo e vou colocar a nossa mesa exatamente onde está aqui previsto no nosso projeto. Essa luminária aqui vai continuar onde está, essa outra luminária aqui vai ficar no outro extremo. Então a gente vai colocar aqui, sempre lembrando e não deixar os objetos flutuando. Então vou colocar aqui um snap do tipo face e vou fazer um snap aqui na nossa mesa para ele ficar bem rente. Vou deixar aqui, evitando que ele esconda os nossos apagadores e nossos interruptores, mas bem próximo, e vou manter ele aqui. Vou buscar os restantes dos nossos objetos, que aqui só sobrou objetos de decoração. Vou apertar Ctrl C, vou apertar Ctrl V. O primeiro objeto de decoração que eu vou pegar é essas plantinhas aqui, ó, e ele vai ficar em cima dessa mesa aqui. Então eu vou colocar aqui, vou vir para minha visão 1. Vou deixar ele mais ou menos aqui. Visão 3, pode ser a visão do topo. E vou deixar ele o mais próximo aqui da nossa luminária. Agora, verificar se ele não está flutuando. Então, vou deixar ele bem rente aqui com o Snap. E vamos pegar outros objetos de decoração. Esses outros objetos aqui vai ficar próximo ao nosso armário. Vai ficar mais ou menos aqui. Esse daqui é importante que a gente veja na visão da câmera, porque ele pode ficar escondido como está aqui agora. Então, vou pegar ele aqui, ó, e movimentar até que apareça um por inteiro e um pedacinho do outro. Esse objeto aqui não importa em cortar, porque ele não é um objeto tão importante assim. Esses livros aqui, junto com esse vaso, ele vai ficar nessa mesinha aqui, que tá vazia. Eu vou selecionar os dois e vou apertar dividir o teclado numérico. E agora eu vou organizar eles de forma mais isolada, assim facilitando a nossa organização. Vou rotacionar aqui. Ó, ver que ele está um distante do outro. É importante que eles estejam bem rente. Então aqui, ó, vou utilizar o snap do tipo vertex. Vou rotacionar um pouquinho o livro, pouca coisa. Vou rotacionar o de cima um pouquinho mais, até para ficar um pouco mais orgânico, não tão robótico, porque tudo muito organizado, tudo muito alinhado. Isso não acontece na vida real. A gente tende a organizar da melhor forma possível, mas nunca fica 100% alinhado. Vou colocar aqui em cima dos livros e acabou. Essa organização aqui já está feita. Agora a gente precisa organizar os livros da nossa estante. Vou selecionar aqui os meus livros. Vou selecionar a minha estante. Vou apertar dividir. Então a gente só tem os nossos livros e também a nossa estante. Aqui na primeira estante eu esqueci de trazer uma parte dela. Essa daqui também faz parte da estante. Então é importante que você traga. Agora esse primeiro livro aqui, ó, essa série de livros, eu vou rotacionar 270 graus para essa face ficar alinhada para o lado de cá. Aqui também vou verificar se ele não está flutuando e vou deixar ele bem rente aqui ao nosso final da nossa estante. E aqui vou na visão da câmera com o objetivo de deixar esses livros o mais visível possível, porque é assim que é interessante que você deixe a sua decoração, porque se ela ficar não muito bem vista, aí nem precisaria colocar tanto a decoração. Aqui eu vou colocar na segunda parte da nossa estante, vou deixar ele também bem para cá, porque se o livro ele tivesse mais ou menos aqui, nem seria interessante a gente colocar, porque nessa visão aqui nem aparece. Então a gente precisa meio que exagerar um pouco na visualização dessa decoração, caso fique um pouquinho ruim a visualização. Esse livro, além de ficar na segunda estante também, eu vou replicar ele, vou colocar aqui na penúltima e vou rotacionar 90 graus. Agora ele vai estar com uma rotação diferente, vai parecer que são livros diferentes. Olha isso daqui. Aqui está flutuando. A gente não pode deixar ele flutuar assim. E agora
parece que a gente está falando de livros diferentes. Depois disso, a gente viu que ficou alguns vazios aqui. Eu vou procurar aqui no meu Blender Kit algumas decorações. O Blender Kit ele ajuda bastante se você estiver precisando de blocos rápidos, por exemplo, de decoração. Para você baixar o Blender Kit, basta você ir no site oficial, baixar o add-on e instalar, e automaticamente você já pode utilizar. Vou botar aqui decoração. Vou também... O Blender fechou e eu tive que refazer todo o processo de adicionar as minhas decorações, mas aqui voltamos. Algumas coisas podem estar diferentes, justamente porque eu tive que refazer esse processo, mas vamos continuar aqui. Já coloquei Decoration aqui, vai aparecer tudo que é decoração. Você também tem os que são pagos e também tem os grátis. Por isso que a gente vai filtrar. Vou vir aqui em Blender Kit, vou vir aqui na aba de filtro de busca e vou ativar a opção dizendo que eu quero os grátis primeiro. Então ele vai ordenar primeiro os grátis. Já podemos ver que essa peça aqui já é essa daqui. Aqui já está uma das decorações que a gente utilizou. E eu vou olhar aqui as decorações até achar uma que vai ser interessante para a gente adicionar aqui na nossa cena. Essa daqui também é uma das que eu adicionei. Ela também é do mesmo criador dessa outra decoração aqui. Então vou selecionar, arrastar para dentro da minha cena. Então vou posicionar ele bem aqui. Ele é bem maior do que o que a gente precisa, então eu vou diminuir aqui o tamanho dele. Vou rotacionar, sempre olhando a visão da câmera para ver se a decoração tá ficando legal. Então vou deixar mais extremo aqui, ó, para a gente visualizar bem essa decoração. Outra que eu também achei legal foi essa daqui. Então vamos ver se vai ficar legal aqui na nossa cena. Então vou adicionar aqui. Ele também é bem grande, então a gente precisa rotacionar e também diminuir a nossa decoração. E sempre expor ela para nossa câmera. Então vou deixar aqui, ó. Essa parte aqui não vai visualizar, mas a gente já consegue visualizar uma parte da decoração. Já é o suficiente. Por último, a gente pode colocar aqui também uma decoração que também é do John. O link do Instagram dele vai estar aí na descrição. Basta você arrastar. Então é bem gigante ela. Eu vou soltar em qualquer lugar aqui. Vou deixar ela carregar. E assim que ela carregar, a gente vai rotacionar para ela ficar na rotação correta e diminuir para ficar legal. Aqui eu posso colocar ou tanto aqui embaixo ou lá em cima. Eu prefiro deixar ela mais baixa, então vou diminuir ainda mais. Vou aqui na visão ortográfica para ficar mais fácil da gente ordenar. Aqui diminuiu bastante, então vou aumentar até ficar do tamanho aqui do nosso vão. E aqui a gente vai ordenar até ela ficar em um lugar legal. Vou rotacionar aqui, ó, para nenhuma parte dela entrar na nossa mobília. Mais ou menos aqui, e vou deixar aqui. Então a gente já tem a nossa decoração aqui. E por último, a gente vai colocar uma câmera. Então eu vou botar aqui. É até uma câmera da própria PolyRev. Você pode baixar no site oficial ou você pode trazer daqui mesmo. Eu vou trazer já daqui, que fica mais fácil. Pronto, agora a gente já tem a nossa câmera, tem livros e outras decorações. Outra coisa que eu vou colocar também é um despertador aqui. O despertador que eu mais gostei foi esse daqui, ó. Ele é um despertador mais clássico, então vou trazer aqui, ó, como uma peça clássica. E ele tá bem modelado, tá bem detalhado. Selecionar todo e vou rotacionar até ficar mais ou menos o que seria caso esse despertador tivesse num quarto real. E aqui a gente deixa a nossa decoração. A última coisa que eu vou mexer é aqui nesse limpador. A gente pode animar ele para dar aquela impressão de que ele realmente está funcionando. Eu vou animar de uma forma bem interessante. Então a gente vai para a nossa aba de animação. Vou salvar o meu arquivo antes que ele feche novamente e a gente acabe perdendo o nosso arquivo. Aqui eu entrei na minha aba de animação. Aqui eu vou mudar para Graphics Edition e eu vou adicionar um keyframe apertando I. E eu vou adicionar de localização e rotação. Aqui no meu I de localização e rotação, eu vou selecionar aqui o eixo Z. Na minha localização eu não preciso, então vou selecionar aqui o meu eixo Z, vou apertar Delete. E aqui os meus outros eixos na minha rotação eu não preciso, eu só preciso do eixo Z. Então fica dessa forma aqui. E aqui eu vou adicionar um modificador que vai deixar
a nossa animação mais automatizada. Eu vou adicionar um modificador de noise. O que ele vai fazer é, ele de forma aleatória vai animar aqui um objeto. Então, se eu colocar a minha animação, ó, você vê que ele já está acontecendo. Mas eu preciso de uma animação melhor. Vou aumentar a minha escala. A força eu vou diminuir um pouco para ele não ir tão longe. O offset a gente pode mexer para deixar a nossa animação mais precisa na localização da nossa câmera. Mas aqui eu vou deixar o valor de 3 na escala e de 2 no strange. E vou pegar esses mesmos valores e vou colocar aqui. Então, eu vou colocar noise. Aqui na minha escala eu vou colocar 3. E aqui um strange 0,4. E no meu eixo Z também vou adicionar um noise, mas aqui eu vou deixar a minha força ainda maior. Aqui embaixo está a nossa animação, então eu vou para lá. Aqui, para a gente ter uma melhor visualização, vou apertar Ctrl, vou segurar o scroll do mouse e vou arrastar para baixo, e assim a gente consegue visualizar melhor aqui o nosso gráfico. Vou chegar bem perto. O meu strange eu vou colocar bem alto para ele ter uma rotação bem alta mesmo. Então, ó, se a gente for desativar essas animações aqui, ó, você vê que ele fica girando de um lado para o outro, mas a escala pode ser, por exemplo, 20, e o strange eu quero bem alto para ele dar voltas bem longas. Então, se você olhar, ó, ele dá a volta, vai para um lado, vai para o outro. Essa escala a gente pode botar 30 mesmo, strange 20, a gente até pode botar 50 aqui, ó, mais ou menos. Então, a gente vai ter uma rotação do nosso objeto indo para um lado para o outro. E se a gente colocar as outras animações, a gente tem o objeto indo para um lado para o outro e fazendo isso daqui. Mas só que ainda está muito rápido, então a gente vai modificar isso para ficar mais devagar, porque senão aí a animação na hora de a gente adicionar o motion blur vai ficar muito ruim. Aqui é realmente difícil a gente achar a nossa curva, mas se você clicar aqui, ó, ou clicar no teclado numérico a tecla del, a gente acha com mais facilidade. Para a gente não ter esses movimentos tão rápido, basta a gente aumentar a nossa escala. Vou colocar uma escala 10 ou até uma escala 25 para ficar ainda mais longo o nosso movimento. Então vou colocar o movimento aqui, ó, viu? Já tem a nossa animação aqui, ó. Se a gente colocar na visão da câmera, ó, a gente já tem o nosso objeto rotacionando. Vou colocar no frame 1 e agora a gente vai selecionar um lugar que fica melhor para esse objeto aparecer. E a gente vai fazer isso com o offset. Aqui eu quero movimentar no eixo X, então vou colocar aqui no gráfico X e vou pegar o offset e vou colocar até ele estar mais ou menos aonde eu quero. Vai ser um pouquinho difícil a gente achar o lugar correto, porque ele não vai modificar tanto. Então a gente vai colocar o máximo que a gente conseguir. Então, ó. Então a gente encontrou um vale aqui e é mais ou menos isso daqui. Se a gente quisesse um local mais diferente, a gente teria que iniciar o nosso keyframe em um local diferente. Para isso eu poderia simplesmente arrastar o meu objeto. Se eu quisesse mais ou menos aqui, ó, eu poderia selecionar aqui e adicionar o meu keyframe aqui. Ele não iria mudar, ó, tá do mesmo jeito, a animação ainda continua, mas ele fica mais ou menos aonde eu quero. Agora, como ele tá rotacionando e mexendo, assim que a gente adicionar o nosso motion blur, ele vai ter a impressão de movimento. Para começar a configurar a nossa renderização, vou vir aqui na aba Render Properties. Aqui já estou utilizando o Cycles como renderizador. Em Device é sempre importante que você coloque o hardware que mais se adequa à sua renderização. Aqui no meu caso é a GPU. Se você ainda tem dúvida de como configurar a renderização, já fiz um vídeo completo, vou deixar aqui no card. Lá tem o guia completo de como você configurar a sua renderização. Aqui na aba Render eu vou colocar o mínimo samples para 1024 e vou colocar 30 minutos, que é o tempo que é ideal aqui na minha máquina. Aí você deve testar e achar o tempo ideal na sua máquina. Como a minha é um pouquinho mais antiga, eu deixo um pouquinho mais de tempo. Isso porque eu também vou utilizar performance, que é o tile. Como é uma cena que vai ser bastante grande, é importante que em hardwares mais antigos você coloque essa performance aqui, porque vai ajudar bastante na hora de você renderizar e também no consumo de VRAM. Aqui em Light Path eu vou colocar o preset de Full Global Illumination, que vai colocar todos os valores para 32, e o restante vai ser o meu Motion Blur. No meu Motion Blur, a única coisa que eu vou mexer é na minha força, que vai ser o Shutter 0.1, e é só isso, justamente pelo borrão de movimento desse objeto aqui não ficar tão exagerado. E aqui a gente termina com a nossa configuração dessa aba aqui. Agora eu posso já ir para a aba Output. Na aba Output eu já estou com a minha proporção correta, que é 1300 por 1625,
0,25, que é a proporção que eu utilizo no meu Instagram. A porcentagem que eu vou colocar aqui vai ser 311%. Isso para a gente ter a maior largura da minha imagem com mais de 5.000 pixels de altura. Eu realmente gosto de renderizar imagens bastante grandes, justamente porque eu gosto de ter muito mais versatilidade. Se eu precisar dessa renderização futuramente, eu tenho muita resolução para conseguir ainda trabalhar em cima dela. Aqui eu vou colocar o OpenXR Multilayer e sempre lembrando que tem que estar no full. Isso porque eu quero salvar a minha renderização em si. E se eu precisar dessa renderização posteriormente, eu não vou precisar renderizar novamente. O caminho da minha renderização, onde ela vai ser salva, colocar aqui, eu já copiei e vou só colocar aqui um nome. Já coloquei o nosso nome. Como eu só quero esse frame aqui e eu preciso renderizar como uma animação para que ele salve automaticamente, eu vou limitar a quantidade de frame que o Blender vai renderizar. Ele vai renderizar do frame 1 até o frame 1, então ele só vai renderizar o frame 1. Já na minha aba de View Layer, eu vou ativar a opção de Denoise Data. Aqui embaixo eu também vou adicionar o meu Cryptomator Material. Eu posso colocar no level 6 mesmo, a gente não vai precisar de uma precisão tão grande. Vou também ativar o Emisser e só. O Emisser para a gente fazer alguns efeitos nas minhas luzes, e aqui o meu Cryptomator eu vou precisar isolar alguns objetos e fazer um tratamento mais fino em alguns objetos, alguns materiais, e vai facilitar bastante ativando o Cryptomator. E assim a gente finaliza a nossa configuração de renderização. Vou vir aqui na minha aba Render e agora eu preciso clicar em Ctrl F12 para a gente começar a renderizar a nossa animação. Só para dar um recado bem importante aqui, você deve ter percebido que as 2 últimas semanas eu fiquei sem postar vídeo. A primeira semana eu já tinha gravado, mas eu não consegui terminar de gravar e eu tive que viajar, e por isso que eu atrasei o vídeo dessa semana. E na semana seguinte eu tentei retomar as gravações desse vídeo, mas o projeto que eu estava desenvolvendo na gravação desse vídeo deu completamente errado. Eu passei madrugadas e madrugadas tentando fazer com que o projeto desse certo, mas simplesmente não deu, e por isso eu acabei não postando o vídeo, justamente porque o vídeo deu totalmente errado, o projeto deu totalmente errado e não teria vídeo para eu lançar. Mas eu vou tentar compensar isso. Eu vou separar uma semana onde eu estiver mais de boa e tentar lançar 3 vídeos, os 2 vídeos que faltaram dessa semana, mais o vídeo da semana correspondente. Então fica aqui as minhas sinceras desculpas, vou tentar compensar isso como eu falei, mas fica registrado aqui o que aconteceu e por qual motivo isso ocorreu. Com a nossa renderização já pronta, agora é hora da gente fazer o nosso compósito e posteriormente já levar para pós-produção. Então vou vir aqui na aba Compositor, vou pedir para ele utilizar Nodes e aqui a gente vai começar a configurar o nosso compósito. O primeiro efeito que eu gosto de colocar é o Glare, que é um vazamento de luz onde você tem objetos muito luminosos. Eu vou pressionar Ctrl Shift, botão direito do mouse, ele vai colocar o View Node para mim. Como vocês lembram, o View Node é o que atualiza em tempo real. O meu resultado do render já não vai mais ser atualizado. Aqui eu vou vir em Shift A, Future, Glare. Aqui eu vou colocar For Glare e o mix em 1. Vou apertar Alt Home para a gente centralizar a tela aqui atrás e você vê que objetos luminosos já estão com vazamento de luz. Mas o que a gente precisa fazer aqui é mesclar com o resultado final. A gente não quer esse resultado preto e branco. Então vou colocar aqui na minha linha central, vou apertar Shift A, Color, Mix Color, vou mudar para Add, vou adicionar aqui e vou colocar ele aqui embaixo. E agora a gente já tem um sendo adicionado a outro, mas só que para mim tá muito forte nessas áreas aqui, por isso que eu vou diminuir para 0.1. a gente já diminuiu bastante. Se você quiser diminuir ainda mais, você pode. Eu costumo dizer que aqui nesse resultado o valor ideal tá entre 0,05 para 0,1. eu vou colocar aqui o meio termo, 0,75. então vou diminuir um pouco essa excedência de luz, e também tem uma outra forma de você diminuir um pouco a excedência
dessa luz. Você pode voltar para o valor 0.1 e mudar de médio a qualidade para high, que a qualidade vai ser maior e esse raio aqui ele vai diminuir consequentemente. Aqui eu vou dividir a minha tela e vou colocar aqui Node só para a gente comparar lado a lado o resultado. Ó. A gente já tem o vazamento de luz de um lado e do outro não. Vou vir aqui em Shift A, vou vir aqui em Mask, Cryptometer, vou colocar aqui a minha imagem, vou duplicar porque a gente vai utilizar isso daqui posteriormente, então eu já vou deixar duplicado aqui. Vou clicar nesse mais aqui e vou clicar aqui na minha tela onde tiver Wood Flow, que é o material que a gente fez do nosso piso. Assim que eu clicar, ele já faz uma máscara automaticamente desse material. O que eu vou fazer aqui, Shift A, vou vir aqui em Color, Mix Color, vou duplicar esse color com Shift D. Eu vou colocar aqui na minha linha principal e vou setar uma cor. A cor que eu vou utilizar vai estar aparecendo o hexadecimal aí, então basta você copiar e vai ser exatamente essa cor aqui. Agora eu vou utilizar essa máscara para controlar o índice, o fator de mistura desse mix aqui. Então eu vou pegar aqui o Mater, que vai ser uma máscara preto e branco, vou colocar aqui no meu FAC e esses resultados aqui eu quero que seja preciso, então eu preciso ter um resultado em valor numérico, não em cor. Então vou apertar Shift A, Input, Constante, Value, duplicar, Shift D, vou conectar o valor 1 e o valor 2. O valor 1 vai ser 0.25 e o valor 2 vai ser 0. E se a gente for observar aqui, ó, está dessa forma aqui. E esse resultado eu vou colocar em FAC. Isso quer dizer que uma parte vai estar muito mais misturada com essa cor aqui e outra parte não vai estar misturada com essa cor. Agora a gente vai ver o nosso resultado. O resultado foi esse daqui, mas não é o resultado que a gente espera, e isso porque a gente não mudou de mix para divider. Então vou vir aqui, ó, procurar e a gente já tem o nosso divider. Eu mantive a cor do meu piso e eu deixei mais equilibrado a cor do meu quarto. Olha como no nosso resultado anterior a gente tinha um vazamento grande de amarelo, justamente porque essa luz bate no piso e ela espalha pelo ambiente todo, e olha como a gente conseguiu tirar mais esse amarelo dos outros objetos. E isso é um resultado interessante porque os nossos olhos automaticamente calibram as cores, sempre tendendo ao branco. Se você estivesse exatamente nesse ambiente, você teria a impressão que estaria vendo as cores, por exemplo, da parede mais branca do que amarelada. Então a gente faz esse truquezinho para deixar mais interessante. Agora vamos fazer as estrelinhas dessa luminária aqui. Então vou vir aqui, ó, apertar Shift A, Filter, Glare. Como a gente utilizar o outro Cryptometer, então já vou vir aqui, ó, já vou conectar e agora eu vou colocar aqui a nossa iluminação. Pronto, Light 01. Por que que eu já não coloquei nesse daqui? Só adicionei, porque aí iria ficar uma máscara junto. Eu só queria isolar a parte do meu piso. Eu queria deixar o meu piso preservado, a cor dele preservado, e todo o resto eu queria tirar a incidência de amarelo. Eu iria fazer o balanço de branco, já que não. Aqui, se eu misturasse aqui, eu não ia conseguir depois separar novamente. Por isso que eu utilizo dois Cryptometer. Aqui também é muito fácil, a gente já pode fazer diretamente. Então eu já vou conectar aqui, ó. Se a gente for isolar, vou colocar o Mix 1. Aqui na qualidade eu vou colocar Low, para ficar bem mais rápido e também a perna da estrela ficar mais longa. Color Modulation vou colocar 0.6 para a gente ter aqueles defeitinhos nas pontas, como você está vendo aí nessa imagem real. Se você observar, ó, ele já começa a ter uma aberração cromática quanto mais nas bordas fica da minha estrela, exatamente como o exemplo que eu acabei de te mostrar. Vão ser 5 pontas e eu vou manter essa rotação aqui. Eu poderia fazer uma rotação um pouquinho diferente, só para a gente randomizar um pouco mais, deixar um pouco mais orgânico. Vou vir aqui, Shift D para duplicar. Agora essa daqui vai ter uma qualidade de High. A Color Modulation vai ter 0.3, então vai ser bem menor. Mix mantém 1. Aqui vai ter 15 pontas, então vai ser um número de ponta muito maior e também vai ter uma rotação diferente. Vou colocar a mesma informação aqui e esses dois nodes eu vou misturar. Vou apertar e manter pressionado Shift, Ctrl, botão direito do mouse, clique e arrasto e ele automaticamente coloca um mix aqui para mim. E eu vou mudar de mix para Add. Vou deixar a adição em 1, então isso quer dizer que todos os dois vão estar na sua potência máxima. Depois disso, basta a gente de novo
colocar aqui na nossa linha principal. Vou conectar aqui e vou colocar o valor de 0,02. Vai ser um valor bem baixo. Vou conectar aqui justamente para a gente ver o nosso resultado. Finalizado aqui o cálculo, você vê que tem umas estrelinhas bem sutis mesmo. A intenção é ser bem sutil mesmo. E agora, só para dar um charme, a gente vai fazer a nossa aberração cromática. Além da aberração cromática, a gente também vai colocar um pouco de sharpness para deixar ainda um pouquinho mais nítido, sempre em doses pequenas. Shift A, vou vir aqui Transform, Lane Distortion, vou colocar o valor de, era para ele conectar aqui, vou colocar o valor de 0,002, Shift A, Filter, vou trocar aqui de software para esse outro aqui e vou colocar o valor de 0,1. E agora a gente pode dar por finalizado, só esperar o resultado final ficar pronto e a gente já pode exportar isso como TIFF e levar para o nosso programa de pós-produção. Aqui você viu que ficou uma borda. Para resolver esse problema eu vou diminuir um pouco mais a força aqui do nosso Node. Aqui resolvemos o nosso problema, então você consegue ver que está bem menor a linha que está delimitando aqui o nosso objeto. Agora basta a gente salvar essa imagem como TIFF. Vou vir aqui Image, Save e aqui eu vou mudar de OpenXR Multilayer para TIFF. 16 bits, RGB, não precisa ser RGBA, já que a gente não tem nenhum canal alfa, e até deixa o nosso arquivo menor, mais leve. Depois de salvo, você pode carregar essa imagem no seu editor de imagem preferido. Aqui no caso eu vou utilizar o Darktable, que é o que eu mais utilizo para editar as minhas renderizações, é o que eu mais gosto. Vou clicar 2 vezes, ele já vai abrir a edição da minha imagem e aqui eu vou adicionar alguns filtros. O primeiro filtro que eu vou utilizar é o Local Contrast. Ele é muito semelhante ao Clarity. Se você está utilizando o Photoshop, o Camera Raw do Photoshop, é só você ativar o Clarity que você vai ter basicamente o mesmo efeito. Se você observar bem, agora a gente tem um contraste nos nossos meios tons. Nem é no extremo do highlight, nem nas sombras, é no nosso meio tom. É ali que ele concentra essa maior quantidade de contraste. A exposição eu vou aumentar para 0,3, vai ficar mais claro. Outro filtro que eu também gosto bastante é o Raise Remove, então vou escrever aqui o Raise, já tem aqui, vou ativar. O que esse filtro faz? Ele vai tirar a névoa. Se você tem a impressão que a sua renderização tá meio esfumaçada, tem uma névoa ali que você não consegue tirar, esse Raise Remove tira com muita facilidade. Olha como estava a nossa imagem antes e olha como ela fica depois. Aqui o valor eu vou manter o valor padrão, só a opacidade que eu vou colocar em 50, porque eu não quero tão forte assim, ó, bem mais sutil, para mim é melhor. Se eu for vir aqui, ó, esses são todos os efeitos que estão ativos no momento. Agora eu vou adicionar um LUT, então vou vir aqui, ó, LUT 3D, vou selecionar o LUT que eu mais utilizo, eu também vou deixar aqui disponível para download, vai ser o Fujifilm Superia Extreme 400, eu gosto bastante desse filtro, e se você observar, ó, já ficou bem legal, mas só que mesmo ele eu também vou diminuir um pouco da influência, vou colocar em 60%, então vou colocar aqui influência 60%, e todos esses processos que eu estou fazendo aqui, você também consegue fazer em outros programas de edição, como o Photoshop, por exemplo, basta você calibrar do jeito que você achar melhor. Depois disso eu vou colocar alguns efeitos bem legais. O primeiro vai ser a nossa vinheta, que eu já falei desse efeito aqui, é um efeito bem legal, que você concentra a visualização do seu espectador no centro do quadro, que é onde geralmente estão as informações mais importantes. Aqui eu vou modificar os valores, vou colocar aqui um tamanho de 87, por exemplo, 88, aqui tá bom. Aqui eu vou controlar o quão suave vai ser a minha vinheta, então vou colocar aqui em 105, por exemplo. Brightness eu vou deixar bem escuro, vou colocar aqui mais ou menos em menos 76, ou pode ser até menos 80 por aí. E a saturação eu vou deixar um pouquinho mais saturado, que é mais ou menos o jeito que eu gosto. Aqui você quase não percebe a influência do efeito, é para ser bem sutil mesmo, não é nada exagerado. Mas se eu desligar, você automaticamente vai ver que existe sim uma vinheta. Então vou deixar aqui a minha vinheta e vou ativar o Grain.
que é o green? Esse daqui é o nosso ruído. Eu também já fiz vídeo. O vídeo que eu fiz falando sobre os efeitos fala de todos esses efeitos aqui. Aqui eu vou colocar mais ou menos a potência do meu noise no ISO 200. Então vou colocar aqui, ó, o ISO 200. Não importa tá um pouquinho mais acima. Aqui no Strange eu vou colocar menor. O Strange vai ser 8% mais ou menos. 7, 8%. E dessa forma aqui. Então você viu que ficou bem sutil. Mas isso daqui ajuda bastante. Se você tem alguma textura que não está muito bem definida, se o denoise não trabalhou bem em algumas áreas, esse ruído aqui pode ajudar a você obter um resultado melhor. E por último eu vou colocar um blur, que a gente já colocou no Blender, mas aqui também tem como colocar, e eu vou colocar um pouquinho. Então eu vou colocar o meu tamanho em 12% mais ou menos. Pronto, tá aqui. O meu threshold eu vou manter do jeito que está, e o meu strange, que é a minha força, eu vou colocar em 1. Eu também preciso mexer na opacidade, porque eu acho que tá muito forte. O efeito tá legal, mas ainda tá muito forte. Eu vou colocar em 20%. Se você observar, ó, agora a gente tem um vazamento de luz maior aqui na minha janela, ó. E assim a gente dá por encerrado a nossa pós-produção. Agora basta você colocar sua logo. Caso você coloque sua logo, colocar sua logo, e a gente dá a nossa renderização por finalizada. Essa é a nossa renderização crua sem o nosso compositor. Isso daí é depois do compositor e agora com a pós-produção feita no meu Darktable. Agora eu vou lançar um desafio para você, como geralmente eu faço em todas as minhas aulas lá na 3DR Class. Eu quero que você procure ângulos mais criativos além do que a gente já fez, que é a nossa imagem principal. Isso quer dizer que você vai adicionar mais câmeras, sempre visando uma visualização mais criativa. E eu fico aguardando o seu resultado lá no Instagram. Pode me marcar lá, Luan3DR, ou você pode colocar lá hashtag Luan3DR, que eu também vou visualizar. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, mais um vídeo onde a gente finaliza mais uma série. Eu ainda tenho novidade para essa cena que eu vou falar posteriormente, mas se você gosta do canal, curte o conteúdo, considere se inscrever aqui embaixo, deixe também o seu like, isso vai ajudar bastante. Aqui embaixo também tem os links dos addons que eu mais utilizo e recomendo, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!